Vai ficar no Bará até lá no final do ano. Ó, eu escrevi para vocês. Nessa parte a gente vai trabalhar esses conceitos aqui, ó. Dentro do Bará, tá vendo? Até escrevi, ó, Bará. Existem esses três verbos, esses aqui são verbos que Deus vai usar, ó. Esses aqui são três verbos que vão ser usados no ato da criação. Tá vendo? São três verbos que vão ser usados. No português, dá para perceber também, mas às vezes passa meio que despercebido, né? Aí a gente vai trabalhar aqui. Tem um banco, mano? Já fica sentado, tem um banco alto ali. Não precisa não, acho que em pé até é melhor. Não. Não. Quando você está falando, dando aula, você nem percebe que... Aí, ó, Bará, né? Vamos dar continuidade, vamos ver se a gente consegue concluir esse pensamento. Ele vai dizer aqui, no princípio criou Elohim os céus e a terra. E depois nós vamos trabalhar o conceito Elohim também. Por todo o relato da criação, ele vai dizer que a Torá, né? Que a gente pode dizer Torá como a palavra de Deus recebida, os mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, ou nós podemos também trabalhar o conceito de Torá como os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E a palavra em si, Torá, ela tem a definição mais central dela, a gente pode dizer assim, seria instrução. Ou seja, quando Deus está dando a Torá para o povo, Deus está dando o quê? Instrução para o povo, como eles devem viver e servir a Deus. Entendeu? Então, dentro dessa instrução existe o quê? Os mandamentos de Deus, né? Que dentro do conceito de mandamento existe uma gama de diferenciações que a gente vai ver posteriormente, que são leis civis, tem leis que são voltadas especificamente para o sacerdote, tem leis que são específicas só para o rei, tem leis específicas para tudo. Em situação de guerra, o que um soldado, quando ele fosse para a guerra, ele tinha que cumprir algumas leis antes de ir para a guerra, entendeu? Então, existem leis para tudo. Então, quando vai dizer assim, por exemplo, até o conceito que a gente vai usar, Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a lei que cabia a ele cumprir. Porque leis tem várias, mas ele não cumpriu todas porque ele não cumpria todas as funções. Tem leis que são só para mulher. Como é que ele cumpriu uma lei de mulher se ele é homem? Né? Como é que ele ia cumprir as leis sacerdotais se ele não era sacerdote? Não, ele não era da tribo de Levi. Tanto é que o livro de Hebreus vai dizer assim, que ele, quando estava na terra, nem sacerdote ele era, vamos dizer, ele era da tribo de Judá. Então ele não poderia entrar no templo igual um sacerdote fazia. Ele poderia acessar o lugar aonde todos que não eram da tribo de Levi acessavam, só. Entendeu? Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele é sumo sacerdote do templo verdadeiro. Aquele que está lá, aquele que Moisés viu no monte, que Deus mostrou para ele. Faça o tabernáculo terrestre conforme aquele que você viu no monte. Ou seja, ele teve a visão, ele viu como que era o templo verdadeiro, espiritual, e esse ele fez uma réplica embaixo. Ele vai dizer, tudo que é aqui embaixo é um espelho do que está lá em cima. Entendeu? Isso é importante porque a gente vai trabalhar isso aqui também. Né? Então, quando ele fala templo verdadeiro, não quer dizer que o outro é falso. É que esse é uma sombra do verdadeiro. Entendeu? A sombra, ela revela que existe algo verdadeiro. Ela é uma sombra. Então, o templo terrestre ele era uma sombra do verdadeiro. Está vendo? Não é que é falsa, essa sombra não é falsa. Ela é a minha sombra. Ela tá refletindo algo real. Você entendeu? Então, o templo verdadeiro é onde ele preside como sumo sacerdote. Aí sim, aí está certo. Mas na terra, enquanto a ordem estabelecida por Deus, ele não era sacerdote. E nem poderia ser. Entendeu? Agora ele vai dizer ali, a Torá então ela vai usar 3 diferentes termos frente a tudo que foi criado. O primeiro que nós vamos ver os textos também, é o termo bará, que significa criou. E se você quiser pegar um caderno lá também para vocês marcar. Apesar que isso aqui eu vou mandar para vocês depois, né? Criou.
Então esse é o verbo. Ó. E qual é o verbo que criou? O verbo que criou é criar. Eu brinquei com a irmã lá, né? Dá um branco, né, na garganta. Se você que eu vou errar. Aí ele vai dizer assim, que é proveniente de Briá. Lembra que eu falei para você dos 4 mundos, né? Que dentro do pensamento judaico, da filosofia judaica, existe isso aí. Que aqui, esse aqui, por exemplo, é chamado de Atzlut. Mas isso aqui nós não vamos entrar muito não, viu? Isso aqui é muito mais... É chamado da mística judaica, isso aqui. Só para explicar esses conceitos aqui. Vai dizer Atzlut. Mundo de Atzlut. Então ele vai dizer aqui que esse primeiro mundo aqui é o mundo da emanação. Ou seja, é daqui que flui toda a emanação divina, que aqui é onde habita Deus. É onde está o trono da glória. Entendeu? É dali que emana, João vai dizer, eu vi um rio que vinha do trono. Ele vem da onde? Vem lá do mundo de Atzlut, do trono da glória. Tá vendo? Aí vem porque o mundo da criação. Essa Briá é o mundo da criação. Tá vendo? Aqui, ó, Yetzirá é o mundo da formação. Vamos ver. E Asiá é o mundo da ação. Tá vendo? Esse aqui é o mundo onde a gente está. É o mundo mais compactado, é o mundo onde está a matéria. Aqui é onde tudo se forma, e aqui é onde está criado. Aonde está a criação, não tem forma. Ó, você está vendo? Formação, não tem forma. É algo que ainda vai ser formado. E aí depois vai ser feito. Tá vendo? Aí se torna matéria. Ganhou a sua ação. Aonde tudo acontece. Tá vendo? Mas a gente vai explicar isso aí em etapas. Ele vai dizer assim, ó, por trás desses 3 simples termos, então a Torá oculta a origem de todas as coisas. Por exemplo, a primeira, que é o Bará, que a gente vai trabalhar, ela se refere à criação do nada, né? Algo que vem do nada, né? No sentido de que do que existe, não tinha nada, o que Deus usou foi a sua palavra. Ou seja, mas quando a Bíblia vai dizer que Deus criou do nada, é que Deus criou dentro dele. Aí existe um conceito judaico que eles vão dizer, eles vão chamar de tzimtzum. Por exemplo, se Deus, não existe um lugar onde que Deus não esteja, se ele é onipresente, ou seja, ele preenche tudo. Você está entendendo? Não tem um lugar onde a presença de Deus não possa estar. Porque tudo existe a partir dele. E tudo existe nele mesmo. Nada pode existir sem Deus. Vocês estão entendendo? Às vezes é um pouco meio que filosófico quando a gente vai falar essas coisas. Então o que acontece? Então para Deus criar, como que Deus ia criar se tudo? Ele preenche tudo. Então o que vai acontecer? Ele vai dizer que esse tzimtzum, né, é como se Deus criasse, né, aqui, ó, vamos supor que tudo, aqui, esse aqui é Deus, vamos supor, é um exemplo. Então Deus vai criar o quê? Um espaço vazio. Isso é um tzimtzum. O que é um tzimtzum? Contração e expansão. Contração e expansão. Vai se contraindo e expandindo. Entendeu? Isso é o conceito usado por eles como tzimtzum. Então aí o que acontece? Aí Deus, ele se contrai e cria um espaço vazio. O que isso parece com isso? Com o Big Bang, né? Contrai e... Você entendeu? Contração e expansão. Quem mais faz isso? O universo também tem a hora que ele se contrai e ele vai expandindo. É como se ele estivesse criando o tempo todo. A gente vai ver esse conceito dentro da Bíblia. É Deus criou ou Deus está criando ainda? Você está vendo?
Porque existe essa dinâmica no universo que ele está, ao mesmo tempo que está existindo o quê? Um caos e ordem, ao mesmo tempo. Caos e ordem, caos e ordem. É como se estivesse sendo o quê? Criando toda hora, está se recriando, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Uma estrela morre e outra já nasce. Uma estrela morre e outra já nasce. E nós também somos como se fosse um espelho do universo, né? A formação do corpo humano, por exemplo. Por exemplo, os pulmões, para a gente respirar, o que ele faz? Ele se contrai e expande. Ele contrai e expande. O coração é como se ele fizesse a mesma coisa. Um sangue vem e ele manda de volta. Tudo no universo funciona assim, você percebe? É ação e efeito, ação e efeito, ação e efeito, ação e efeito. Por isso que tudo que está no mundo da ação foi feito em dualidade. Né? Foi feito em duplas, eles vão dizer, porque às vezes o conceito de dualidade ele vai entrar dentro de uma outra filosofia que vai dizer que a matéria é má e tal. Eles não gostam de usar muito esse conceito de dualidade, mas tudo foi feito em duplas. Macho e fêmea, bem e mal, verdade e mentira, certo e errado. Você está vendo? Tudo foi feito em dupla. Água e fogo. Então, tudo que está no mundo aqui, da ação, existe esse conflito. Tem hora que a gente, Paulo vai dizer, Salomão vai dizer, há tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo de nascer, tempo de morrer. Sabe? Tudo em dupla. Tudo foi criado em dupla. Por quê? Mundo da ação, mundo da contração. A contração, expansão. Então, vai dizer que Deus ele teve que criar um espaço vazio para criar nele o universo. Está vendo? Aí Deus teve que gerar esse espaço vazio para que ele pudesse, então, colocar aquilo que ele criou aqui dentro. Esse conceito de Sitsum, ele é meio complicado. Mas a gente depois vai abordando mais quando a gente for falar sobre os dias da criação. Aí o que acontece? Yatsar significa, Yatsar, que é formar, né? O verbo formar, formou, aqui no caso é o formou, do verbo formar, e assar, né? Que é ação, no caso aqui é o fazer, ou fez, né? Fez, ou fazer, né? E aí é o verbo também, né? Fez ou fazer. A gente vai ver esses três verbos quando Deus vai fazer o que? A criação do homem, por exemplo. Quando Deus vai criar o homem, esses três verbos, eles estão presentes. Então é interessante a gente avaliar esse conceito do verbo. O atsar, que é formar, vai assim, se refere a algo que é criado a partir de outro algo que foi previamente criado do nada. O formar, então, fazer, não é a mesma coisa? Não. Não? Por exemplo, para que exista uma formação, tem que haver algo que foi criado antes. O criar é criado do nada, é de algo que ainda não existia. Deus traz a existência. E aí isso ganha uma formação. Então já esse verbo de formação, que é o verbo formar, ele já é formado a partir de algo que já tinha sido criado. Tá vendo? Aí já assar, né, que é ação, que é fazer, É uma consequência, né? Aqui da formação é a consequência da criação. Você vai ver que vai sair de outra coisa. Você vê que vai descendo. Eu criei uma coisa, ela já... Você entendeu? Mas você vê que não é tão simples assim. Não. Você vê que ele vai descendo. Enquanto Deus não falou, já estava criado. Mas as coisas só começou a ganhar forma e ação quando Deus falou. Enquanto Deus não falou, ou seja, Deus criou tudo pela sua palavra, enquanto isso é como a gente vai usar o nosso próprio exemplo como nós fazemos. Tudo começa no nosso pensamento. Então está tudo na onde? A criação? Na mente. Está tudo na cabeça. Enquanto eu não falar, aquilo não vai ganhar uma forma, né? Primeiro você cria ali. Aí você vai fazendo o quê? Você vai dando forma àquela questão. Aí, mas se você não agir, isso não se materializa. Se não houver uma ação em cima daquilo que foi criado, daquilo que foi planejado, isso não vai ganhar materialidade.
Ele vai ficar simplesmente no papel, vamos dizer. Agora vai dizer, quantos sonhos não ficou no papel? Porque só ficou na criação. Aquilo lá não ganhou forma porque não teve também uma ação. Né? Então você tem que agir para que aquilo que está lá possa se materializar. Então Deus criou pela sua palavra aquilo que já estava de fato criado, nele mesmo. Que representa o que? A vontade de Deus, o desejo de Deus criar. Né? Vai dizer assim, porque tem livros que vai dizer que Deus precisou. Não, Deus não precisou. Foi uma livre vontade da parte de Deus querer criar. Né? Deus, não teve nada externo a Deus ou interno a Deus que o influenciou a querer fazer o que ele fez, a não ser sua própria vontade. Então, tudo no universo, nós que cremos em Deus, existe porque Deus quis. Foi uma vontade do próprio Deus criar. Né? Aí então nós vimos ali, ó, Atzilut, né? Até ali, ele vai colocar aqui que Atzilut tem um izinho ali, né? Eu não coloquei. Gosta de descansar um pouco. Querendo um pouco. Tá com sono? Tá cansado? Tem um café amargoso? Tá cansado, irmão? Um pouquinho. Então, olha lá, o Bará, então, a gente vai ver que ele não é um verbo exclusivo só do primeiro capítulo de Gênesis, aonde tudo que é criado do nada é relatado. Ele vai dizer, ó, se tudo foi criado do nada, se encontra no livro de Gênesis, como pode o verbo barar ser usado também posteriormente em outras criações? Agora, aquele ponto interessante que eu vou ler para vocês aqui. É interessante o irmão chegar, porque são 3 interpretações que vão existir dentro disso que nós estamos falando, que eles vão divergir entre si. Vai ter uma divergência, né? São 3 pensadores, que é o Urashi, todos eles são rabinos. Então, estou abordando uma parte teológica que não é sistemática. Eu já expliquei para vocês, não é a teologia sistemática. Mas concorda, a teologia sistemática em alguns pontos até concorda com isso que a gente vai falar aqui. Mas tem alguma dúvida até o irmão chegar? Não, dúvida tem, mas eu sei que para entender isso aí tem que ser com o tempo, devagar. Não, mas pode perguntar enquanto ele vem. A dúvida é tanto que eu nem sei o que eu pergunto. Entendeu? Eu tenho que deixar ali acontecendo para começar a entender. Entendeu? Esses 4 mundos existem. Da onde que está esses 4 mundos? Então, ele vai dizer algum lugar no assim. universo? Tipo assim, que ele vai dizer assim: tem 4 mundos, mas existem. Na espiritualidade? Existem 3 céus, 7 céus. 7 céus. 7 céus, 7 níveis de céu, né? Mas como são coisas muito místicas, a gente tem que estudar primeiro a literalidade das coisas, para depois a gente poder avançar para esse nível mais espiritual. Aqui eu só coloquei, mas estou falando num nível mais simples, né? Que aqui é o mundo da emanação, a gente sabe o que significa emanar, né? É aquilo que vai emanando, tem uma fonte principal lá, tem uma mina que brota lá na montanha. Aí a pessoa que está tão distante daquela mina vai falar, nossa, olha essa represa, mas ele não sabe que essa represa ela existe porque ela flui lá numa mina que brota lá no topo da montanha. É o mundo da emanação, lá do trono do Criador. É onde emana toda a energia, que é onde que vai existir o que? Tudo isso, a criação, a formação e o mundo da ação. Tudo existe porque flui do Criador. Entendeu? Toda a energia, né? Vai dizer assim que Deus não só criou o universo pela sua palavra, Deus sustenta o universo com a sua palavra. Entendeu? Deus ele ainda está presente conservando essa criação. Entendeu? Então Deus não só criou, mas essa palavra que ele falou desde quando ele criou, sustenta a criação até hoje. Pela sua palavra, os céus e a terra subsistem. Porque Deus determinou, entendeu?
E toda a criação obedece a palavra do seu Criador. Entendeu? Porque, vamos supor, o sol tem livre-arbítrio? Não tem. Então ele obedece a Deus. Então, naturalmente. Então, vamos assim dizer, de uma forma natural. Quando o sol é sol, quando o sol brilha e cumpre a sua função, ele está servindo o Criador. Ele está obedecendo ao Criador, né? Ele não tem livre-arbítrio. Mas quando ele cumpre a sua função como sol, ele louva a Deus. Por isso vai dizer no Salmo 19 que toda a criação louva a Deus. Porque eles estão cumprindo a função pela qual eles foram criados. Entendendo? A lua, os animais. Os animais, ele tem um nível de alma que ele só tem o quê? Instinto. Então, quando o animal segue o seu instinto, ele adora a Deus. Ele está adorando, está glorificando a Deus. Quando ele segue naturalmente seus instintos. Então, tudo que o cachorro faz, ele bendiz a Deus. Criado para quê? Com qual objetivo? O ser humano? Vamos assim, de um nível mais simples. A pessoa vai dizer assim, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. No sentido mais simples, mais básico, vamos dizer. Logicamente, que tudo foi criado para a glória de Deus. Porque se a função do ser humano fosse só glorificar a Deus, eu acho que qualquer outro na criação faz melhor do que nós, porque a gente deixa a desejar em muitas coisas. Se for só isso, entendeu? Não é só isso. Eu vi em algum lugar na Bíblia que o ser humano foi criado para buscar a Deus. Então, é isso aí? Será que Esse sentido de buscar. Vamos assim dizer. O ser humano, ele tem um papel, tipo assim, Deus, ele criou tudo, mas ele não terminou. Ele deixou com que o homem terminasse. Então o papel do homem, quando ele cumpre a sua missão, de acordo com a vontade pela qual Deus o criou, logicamente que ele vai estar glorificando a Deus, mas ele tem um papel de trabalhar junto com Deus. Ou seja, quando o ser humano ele cria junto, ele dar continuidade naquilo que Deus criou, ele está cumprindo a sua função. Tanto é que Deus ele vai relatar isso, ele não vai dizer assim, Deus criou Adão e falou assim, Adão, eu te criei para você me adorar. Logicamente que o homem ele tem que adorar a Deus. Mas o que Deus falou para ele? Te coloquei no jardim para você fazer o quê? Guardar, proteger, tá vendo? Você dominará. Então ali existe já intrínseco ali naquilo que Deus está dando para ele como mandamento, dentro daquilo ali já existe a missão do homem. Entendeu? Quando a gente chegar nessa parte de for falar sobre Adão, nós vamos ver que dentro disso que Deus fala, está escondido ali, tá dito ali na verdade, não escondido, está dito ali a missão do homem. Entendeu? Ou seja, o ser humano ele vai descobrir o seu propósito, logicamente cada ser humano, né? Existe um propósito geral, que na verdade assim, quando você cumpre a vontade de Deus, você vai descobrir a sua missão. Quando você cumpre a vontade de Deus. Aí você encontra a missão. Primeiramente a missão é o homem servir a Deus e guardar seus mandamentos. É isso que Salomão vai dizer. Qual é o objetivo do homem? Depois de tudo, ele falou assim, depois de ter estudado tudo, depois de ter avaliado tudo, ele falou, Eclesiastes 1, 2, 3, até chegar no 12, ele falou assim, depois de eu ter analisado tudo, investigado tudo, estudado tudo, eu cheguei a uma conclusão final. Qual é o objetivo do homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o objetivo do homem, primordialmente. Aí a partir disso ele vai fazer o restante. Mas o primeiro é isso. Objetivo primordial. Entendeu? Logicamente que quando o homem teme a Deus e guarda seus mandamentos, ele vai estar louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Entendeu? Mas ele primordialmente ele vai estar cumprindo a sua missão. É o dever, ele vai dizer assim, é o dever de todo o homem. E a palavra homem ali é humanidade. É todo ser humano, incluindo, né, homem e mulher. É a humanidade. Entendeu? Então nós vamos ver isso. Agora que eu estava falando para você, esperando você chegar, por exemplo, aquela parte que nós estávamos falando sobre opiniões. Como era seguro?
gente tem que saber lidar com opiniões diversas. Você vai ver que vários pensadores interpretaram isso de uma forma e não tem problema, irmão. Essa que é a questão. Não tem problema. A outro pensar diferente de você. O que você não pode ferir é, às vezes, uma parte principal, que ele vai dizer aqui. Esse vai falar isso, isso. Mas qual é o principal? É isso. Algum deles feriu esse ponto? Não. Então tá certo, não tem problema. Nós vamos avaliar. Que é o que acontece hoje. Nessa era do YouTube, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Que aí eu posso falar assim, eu sou o dono da verdade. Se eu sou o dono da verdade, então todo mundo que discorda comigo está destinado a... É um perigo, irmão, isso é um perigo. Eu já estou sendo juiz de outros que discordam de mim. Mas tem coisa que é o centro ali que não pode mexer. Não, aquele é a parte fundamental, não. Então, por exemplo, a Assembleia discorda da Batista em algumas coisas periféricas ali. É, o que eles vão dizer, dentro da teologia eles vão dizer o que é primário e o que é secundário, eles vão dizer dentro da teologia. Isso é primário, isso todo mundo tem que concordar igual. O que é secundário não tem problema, essa igreja pensa de um jeito, essa igreja pensa de outro jeito, essa igreja pensa... Agora quando mexe no primário aí dá problema. Que tira Cristo e coloca outra coisa. Aí existe lá. Porque o mundo foi criado pela explosão, Big Bang, né? E não tem problema, porque pode ser que o próprio Deus causou, através dessa explosão, a criação. Entendeu? Não tem problema você acreditar que foi através do Big Bang. Existem conceitos que nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, que muitos acreditavam na evolução. Mas uma evolução causada por Deus. Não tem problema. Aí o outro vai discordar dele, por causa disso. Nós vamos ler, ó. Por exemplo, Rashi. Rashi ele é um dos principais intérpretes dentro do judaísmo, por exemplo. Ele vai dizer assim, ó, Rabi Shlomo ben Yitzhak, que é o nome dele. Ele vai dizer assim, ó, ele viveu no ano 1040, só para vocês terem uma ideia, olha, perto do Tomás de Aquino, lá que eu estava falando para vocês. Ele era francês, viveu e morreu nessa mesma cidade. Foi um rabino e comentarista da Torá, do Talmud e do Tanakh, que é conhecido como os escritos e os profetas. Tudo ali, né? Ele é considerado um dos principais expoentes do judaísmo askenazi, tá vendo? Que até dentro do judaísmo existe grupos diferentes. Tem os askenazi e tem os sefaradi. E existe o que? Diferença às vezes na forma ritualística, né? Algumas rezas que eles vão fazer. Tanto é que no judaísmo tem os dois conceitos, irmão, reza e oração. Tem diferença? Não, existem as duas coisas, e tá certo, mano. A reza é uma coisa decorada, não é? Mas não tá errado. Não sei, mas não é? É. Reza é decorada e oração é diálogo. E é voluntária, palavras voluntárias. E tá certo, não tá errado. Né? A Igreja Católica tirou o conceito de reza da onde? Do judaísmo, porque o judeu reza. Entendeu? Não tá errado. O que Jesus falou, vocês não devem usar palavras repetitivas como os pagãos. Ele não estava criticando a forma de rezar do judeu. Como os pagãos fazem? Porque os pagãos, como faz hoje ainda, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. Oh Deus, me dá um carro. 7 dias no monte. Senhor, me dá um carro. Eu creio. Deus, eu quero um carro, me dá um carro. Isso é oração repetitiva de tolo. Você não já orou pedindo carro? Na verdade, não é Deus que não tem poder, eu sei que não tem fé, porque você está repetindo um monte de vezes. Se você tivesse fé, você ia falar, Senhor, eu preciso de um carro. Mas se fosse E pronto. Uma doença, então? Mesmo assim, irmão. Se você tem fé, você vai orar uma vez só. Senhor, eu preciso dessa cura. Pronto, não esquece. Porque se for da vontade de Deus te curar naquele momento, Ele vai te curar naquele momento. Se Ele não for, não vai, mesmo se você insistir. Você está entendendo? Porque existem vários fatores. Porque, às vezes, o que está gerando aquela doença? E se for um fato da pessoa estar cometendo um tipo de pecado e não quer se arrepender? E se aquela doença for um propósito de Deus? Mas o grau de mostarda da fé que faz transportar o Vai, depende, mano. Não é bem assim. Não? Não, porque Deus não está sujeito à minha fé. Que aí seria como eu usar a fé como uma mágica.
Eu usar minha fé e Deus tem que fazer porque eu tenho fé. Não, é o contrário. É isso, né? O conceito de fé é fidelidade. O conceito de fé que isso é usado é totalmente errado. Então o problema está na palavra fé. O povo usa fé de maneira errada. Fé significa confiança em Deus. E como que eu demonstro que eu confio em Deus? Quando eu obedeço. Então, se você obedecer a Deus, você manda um monte e ele vai se transformar. É isso? Você entendeu? Porque você está ligado. Jesus, o que ele vai dizer lá? Ele vai dizer assim, ó, se vocês creem em mim, vocês guardarão a minha palavra, ó, tá vendo? E vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e o Pai vos concederá. Mas olha ali a condição. Vocês creem em mim e guardam a minha palavra. Se a pessoa guarda a palavra de Deus no coração dela, logicamente que a vontade dela é a mesma de Deus, irmão. Agora, se a pessoa não guarda a palavra de Deus, logicamente que ele está impondo ali a vontade dele, não de Deus. Ele vai orar e Deus Deus não vai atender mais nunca. Pode rolar no chão. Pode fazer 40 dias no monte. Não é assim que funciona. Mas você entendeu? Hoje em dia, as denominações, muitas das igrejas, não ensinam nós a guardar a palavra, ensinam nós a guardar doutrina. Crenças e costumes de denominação. Mas a palavra mesmo verdadeira, ele falou, guarda a minha palavra. Como Jesus diz, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Só que assim a gente só usa costume. E a palavra de Jesus é o quê? Os mandamentos do Pai. Não é palavra que ele está inventando. Mas para Deus tem algum valor? Usa costume? Adianta alguma coisa aí, sabe? Não, existe questão essa questão mais ética de uso e costume, ela é um pouco complicada. Mas alguns pontos existem já na Bíblia, explícito. Existem alguns pontos. Não pode fazer uma pergunta que a esposa pediu para fazer? Ué, ele pediu? Pediu, a esposa dele não pediu Vai para lá. o serviço. Eu não sei se está fora de hora, mas pode fazer agora? Vamos deixar para o final? Então, Você tá. consegue não esquecer? Ela falou, pai, não sei porque o Hermes esquece. Ela falou. Guarda aí então. Aí, ó, tá vendo? Guarda aí, porque senão a gente perde aqui o raciocínio. Você tá vendo? A diferença Eu não lembro nem o que é a pergunta. Não lembro. Lembra? A divergência de opiniões, não é um problema, desde que você não fira o que é central. Né? O que o texto em si quer dizer, entendeu? Então, o que é central é Cristo, a salvação, não é? É o cerne ali, né? Sim, mas tem que entender. Só uma caixa de surpresa. Nesse mesmo contexto aqui da palavra, Surpresa, não é somente ali os 10 mandamentos que nós precisamos guardar, né? Não. Existe muito mais mandamentos que a gente Teve um Maimônides, que é conhecido dentro da... As pessoas não acham que foi Moisés, não. Moisés ele recebeu toda ali a lei. Quando a Bíblia vai usar assim, e disse Deus a Moisés, não, ele falou assim, e falou Deus a Moisés dizendo. Ué, mas por que falou dizendo? Tá vendo? Então, esse conceito falou dizendo significa que Deus estava dando outros mandamentos para Moisés, fora os 10. Os 10 eram mandamentos como se fosse uma coluna do corpo. São os 10 mandamentos principais, porque, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo, não está nos 10 mandamentos. Não tá. Não. Depois fala que é o resumo. Não, mas não está nos 10 mandamentos, tá? Mas ele está implícito, vamos assim dizer, né? O tento ali está implícito, porque quando eu não roubo, é porque eu estou respeitando o direito do outro, né? Quando eu não cobiço, é porque eu estou respeitando o direito do outro, eu não estou cobiçando, entendeu? Eu estou amando meu próximo, por isso eu não estou fazendo essas coisas. Mas vai ter mais uma profundidade que você explicou da outra vez. Que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar e eu também. Exige o conceito. Se eu não me amar e eu vou me amar, se eu amo meu pouco, eu vou te amar o ser pouco também. Exato. Né? Se eu não estou nem aí comigo, eu estou acabando com a minha saúde, fazendo as coisas, então eu não me amo. Aí eu também não vou te amar você também igual não, eu. exato. Aí você está perdido comigo. Não é errado, não é errado. Precisa falar assim, não, eu preciso cuidar de mim primeiro, porque senão eu não vou conseguir cuidar do outro. Tá certo, não. Não está errado. Esse conceito não está errado, está certo. E é bíblico, não está implícito nesse mandamento. Como que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo?
Porque eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho. Como é que eu vou dar algo para outra pessoa se eu não tenho aquilo? Entendeu? Tem nem precisa, ué. É a mesma coisa do casamento. Tem muita gente que casa por quê? Porque ele busca a felicidade que o outro pode dar para ele. Ele acha que a outra pessoa é que vai completar ela, que vai trazer a felicidade para ela, a realização para ela. Não é, irmão. Você está casando para compartilhar a alegria que você já tem. Entendeu? Não, eu escolhi amar essa pessoa. Eu vou dar a ela, mesmo se ela não der a mim. Isso é amor, velho. Quando Deus, por exemplo, senão Deus, tem gente que vai usar esse conceito. Deus nos ama de duas formas. Tem o incondicional e o condicional. Deus nos ama incondicionalmente. Isso é o conceito de graça. Né? A gente vai usar o conceito de graça, que é o amor incondicional. Mas existe uma condição para esse amor. Para que esteja o quê? Um vínculo maior. Deus te recebe incondicionalmente. Mas para você manter um relacionamento com Ele, existem condições. Como toda aliança tem. Ou seja, para você conhecer Deus, ele vai falar assim, não, venha, eu estou pronto para me apresentar para você me conhecer. Mas aí Deus vai chegar num certo momento, Deus vai falar assim, você quer fazer uma aliança comigo? Você quer algo mais sério comigo? Você está preparado para ter uma intimidade maior comigo? Aí é uma aliança, aí é diferente, mano. Aí tem condições. Você entendeu? Você conhecer alguém na rua, meu amigo, tudo bem? Agora chamar para dentro da sua casa. Tem condições, tem regra. Não é assim não, é. Você entendeu? É diferente, mano. Aí é o amor condicional. Que tem o quê? Direitos e deveres. Como qualquer relacionamento tem. Com Deus também é assim. Você vai falar, não, com Deus é só graça. Não, mano, que é isso? Fala que Deus é um Deus soberano, né? Então, e aí? Exatamente. Deus é misericórdia, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? É um conceito muito errado. Deus tem ciúme. Então, ó, aí você guarda isso aí. Por exemplo, esse sábio, por exemplo, vai dizer assim, ó, os céus e a terra sugere que os céus e a terra, as primeiras criações, foram criadas do nada e vazio. Olha o que ele vai dizer, foi criado do nada e vazio. Então Deus começa a estabelecer suas hostes, tanto celestiais como terrenas, criando cada qual com suas criaturas, a partir de matérias-primas, provenientes dos céus e da terra, que já foram criados previamente. Isto é, depois que os céus e da terra nada mais seria bará. Ou seja, quando ele para Parashi, então o que ele está querendo dizer? Que Deus ele cria os céus e a terra, que são a matéria primordial, e com base nos céus e na terra que Deus vai criar o restante das coisas. Você está entendendo? Então, é isso que essa é a opinião dele. Vai dizer, qual foi a primeira das criações de Deus? Os céus e a terra. Aí a partir dos céus e a terra, essa matéria primordial, Deus cria todas as outras coisas. Faz até sentido. Né? Se você olhar pelo ponto de vista dele, faz sentido. Mas dos outros também vai fazer. E vai discordar dele. Né? Porque, por exemplo, os pássaros, né, foram criados da onde? Da água. Porque no céu também tem água. Por isso que eles voam no céu. Né? É interessante, né? Então, aí tem o que? Os animais terrestres foram criados da onde? Da terra. Olha que interessante. Então ele não está errado de certa forma. E tem gente que vai concordar com o Urashi, tem gente que vai concordar com o outro. Apenas no Yatsar, aqui, ó, no mundo da formação, ou no mundo da ação, depois é que viria a formação e a ação. Aí ele vai dizer, como não é bem isso que a Torá relata, Arash continua e explica que toda vez que algo é criado de outro algo já criado, que no caso seria os céus e a terra, o termo bará é apresentado. A Torá então estabelece a sua essência espiritual e não a sua forma física. Quando ele está dizendo, quando Deus usa o verbo bará ali, ele está querendo falar da questão espiritual e não do material. Está vendo? Ele vai dizer, então nós devemos entender que até o menor dos insetos
por mais insignificante que ele seja, antes que fosse formado ou feito, tá vendo? Por Deus, foi-lhe criado uma essência espiritual. Você está vendo? Ele vai dizer que toda a criação tem uma essência espiritual. Primeira, depois é que ela vai ser formada e vai ser feita. Está vendo? Tudo. Ele vai até o inseto, ele existe uma essência espiritual, ou seja, no sentido de que ele foi criado lá em Briá. Mesmo que quando ele foi feito uma alma mortal, vamos dizer, né? Só com instinto, ou seja, a existência dele só se restringe ali, morreu, acabou. Mas a essência espiritual dele veio da onde? Veio lá de Deus também. Porque não foi Deus que criou ele. Então ele tem também uma essência divina. É isso que ele está querendo dizer. Mesmo qualquer criação tem ali uma essência divina. Para ele existir, ele precisa ter a essência. É isso que ele está dizendo. Não pode ser só a matéria. Ele tem que ter uma essência espiritual. Deu para entender ou não? Pode perguntar. Nossa, mas agora eu vou me trazer aí. Isso na visão de Irache. Toda criação tem uma centelha divina. Tem no conceito de Urashi tem. Para Urashi, toda a criação tem uma centelha. Todas. Mesmo que aquela não seja inteligente, né, como nós, ela tem. Por isso que existe, por exemplo, até dentro da lei, vamos dizer, chamado de lei de Moisés, existe o conceito de leis para os animais, que você não pode maltratar um animal. É isso que eu estou pensando. Por exemplo, você não pode... Existe um mandamento que é chamado de mandamento menor, mas aí os sábios vão dizer que você não sabe diferenciar. Deus sim sabe, Deus é que vai julgar se aquele mandamento é menor ou maior. Mas eles vão falar que é menor pela probabilidade de você ter a oportunidade de cumprir aquele mandamento. Por exemplo, vai dizer assim, quando você depara... você está passando na rua e tem um ninho de passarinho que caiu no chão. E a mãe está ali circulando em cima dos ovinhos ali. Se você quiser pegar aqueles ovos, você tem que espantar a mãe, para a mãe não ver você pegando os ovos. Olha só, irmão, um mandamento de Deus. A mãe dos ovos ali não vê você pegando os ovos do passarinho. Incrível isso. Olha, se Deus se preocupa, não é que Jesus vai falar? Se Deus se preocupa, Jesus vai dizer isso. Se Deus se preocupa até com um passarinho, quanto mais com vocês. Se Deus se preocupou com um ovo, você espantar a mãe para você pegar um ovo, você não fazer a mãe sofrer, a mãe do passarinho sofrer. Olha só o grau de Deus, a preocupação dele com o sofrimento de um animal. Você está entendendo? Então imagina a preocupação de Deus com outras coisas mais sérias. É o peso da seriedade que Deus leva em consideração com a sua criação. Então quando Deus coloca o homem no jardim para o lavrar e o cuidar, o homem tem que ter a mesma consideração com a criação que o próprio Deus tem. Então aí é muito vinculado a existência do homem com os mandamentos. Né? Porque quando o homem cumpre os mandamentos, ele está cumprindo o propósito da criação, pela qual aquela coisa foi criada. Entendeu? Ele está tratando aquele objeto, aquela coisa, de acordo com o que Deus criou. Entendeu? Ficou interessante, né? Aí ele vai dizer aqui, por exemplo, também. Sua missão e motivo existencial foram criados e entregues a esse inseto quase insignificante após ter sido formado. Ou seja, dentro dele tem a essência, ele foi formado. É igual eu falei para você. Por exemplo, a aranha, quando ela vai fazer lá sua teinha de aranha, estava falando para você. Você pode ir lá desfazer a teia dela, ela vai lá e faz de novo. Você pode desfazer, ela vai lá e faz de novo. Igualzinho. Do mesmo jeito. E não tem um tecelão no mundo que faz uma teia de aranha igual a aranha. Por quê? Está na essência da aranha ser aranha, irmão. É ela faz aquilo, está dentro dela, é a essência dela. Tá vendo? É a centelha dela, ela está cumprindo a missão dela. É isso que está dizendo. Ó. Então foi entregue para aquele inseto
a missão e os motivos existencial dela, está dentro dela. Aí ele vai dizer assim, quando o Yatsar formado, então, recebe a essência Bará, ele se torna, então, Assá. Aí ele vem no mundo da ação. Aí ele age. Tá vendo? Aí ele está cumprindo o Assá dele. Quando os dois estão juntos. A essência dele, dentro da formação, ele cumpre a ação. Então aí ele vai atingir a sua forma final, de acordo com o plano de Deus. Aí vai vir outro pensador. Isso que é importante para a gente pensar. Esse é chamado de Avraham e Ezra. Ele vai dizer aqui, esse aqui ele era da Espanha. Também quase da mesma época de Irache. Olha o que ele vai dizer. Ele afirma que a temporalidade dos relatos de Gênesis e ensina que quando a Torá relata que Deus criou os céus e a terra, na verdade não foram os céus e a terra em sua forma final. Olha só. Mas algo como duas partículas espirituais. Então os dois atrelou céus e terra como algo espiritual aqui. Os dois, nesse sentido. Mas aqui ele está dizendo que foram duas partículas. Já Arashi vai falar que é uma essência. Ele vai falar que céus e terra estão no mundo da criação e são uma essência onde vão ser colocada essa essência em cada coisa que vai ser formada para que ela cumpra a sua missão e seu propósito. Já ele vai dizer que céus e terra são duas partículas espirituais. Aí ele vai dizer aqui, quanto às terrenas, a partícula terra, tá vendo? Quanto aos céus, as espirituais, é uma partícula, ele vai dizer assim, tanto as espirituais da partícula céu, quanto terrenas da partícula terra. Ele vai dizer que tem a partícula espiritual, que é os céus, a palavra céus, e a partícula terrena, que é a partícula terra. Ele vai dizer, então, as duas, que a gente vai falar de mundo espiritual e mundo terreno na nossa linguagem. Você já viu muitas pessoas dizendo, não, existe um mundo espiritual. Ele vai dizer isso. São as partículas. Aonde vão ser criadas as coisas no mundo espiritual e as coisas que vão ser criadas no mundo terreno. Seria como se Deus criasse uma matéria-prima e a partir dessa matéria-prima começasse a formar a terra, os céus, os animais, os mares, etc. Essa partícula ou matéria-prima, assim como tudo que provém diretamente dela, são as únicas coisas que foram bará. Essas duas partículas foram a única coisa bará para ele. Né? Todo o resto seria considerado Yetzirah ou Assá. Então esse criar do nada, ele vai dizer que foram só essas duas partículas. A partir dessas duas partículas já não é mais bará, ou é Yetzirah e Assá. Que é a partir dessas duas que tudo vai surgir. Ou seja, esse conceito de partícula é o conceito que a teoria da evolução vai usar. Só que a teoria da evolução ela vai surgir muito depois dele. Tá vendo? Aí para quem não sabe, por exemplo, Darwin também, ele era judeu, né? Ele era judeu também. Só que Darwin, muitos vão dizer que ele não tinha a intenção. Darwin não era ateu. Darwin ele era deísta. O que é isso? Deísta? Ele era um deísta. Não tem o teísta, né? Teísta é aqueles que creem em Deus. Ateísta, o prefixo A é não Deus, né? Não acredita em Deus. Aí tem o deísta. E o gnóstico? O gnóstico é aquele que acredita só naquilo que conhece, que pode ser conhecido. O que não pode ser conhecido, ele não acredita. Aí tem o agnóstico, que não acredita em nada. Entendeu? O agnóstico não acredita em nada. O agnóstico é não conhecimento, que é de gnoses, né? A gnoses, não conhecimento. Então ele não acredita nada, quase igual, por exemplo, o gnóstico, né? Ele não acredita nada que você não possa, é uma via até científica, que você não pode provar pela via do conhecimento. Se você não pode conhecer aquela coisa, então por isso que muitos agnósticos não creem em Deus também. Não acreditam.
né? Então, quase perto do ateísmo. Agora, o deísta é aquela ideia, você já até ouviu falar, mas não sabia que se chamava deísta. Que Deus criou todas as coisas, deu corda no universo e deixou o universo. É o deísta, entendeu? É a mesma coisa da evolução. Ele vai dizer, Deus criou essas partículas e a partir dela, tudo surgiu. A evolução não é do macaco, não, né? O homem do macaco. Da ideia do macaco, existem vias dentro dessa teoria, mas aí vai existir vários pensamentos, por exemplo, que o homem vai surgir, uns vão dizer que vai surgir da água, outros vão dizer que vai surgir da... Um dia a Helena, né? Perguntou pra mim da onde que nós veio. Não, Deus criou nós, fez nós do barro. Aí ela falou, não, mas minha mãe falou que nós veio de macaco. Eu falei, não, Helena, uma coisa é a família da tua mãe e outra coisa é a minha família. Essa piada eu conheço, né? Eu falei nada. É uma piada. Uma coisa é a família da tua mãe e outra é a minha. Essa piada eu conheço. Você não sabia essa? Entendeu? Então, aí esse outro pensador aqui, ele é da família do Silvio Santos. Silvio Santos? Ele é... chama Não, Senhor. ele é... Senhor Abravanel. Senhor. Não é Silvio, né? É Senhor. Que é de Senhor. Ah, é? Mas o nome dele é Silvio, né? É Silvio? É Silvio. Senhor é um título, né? Ah, Senhor Abravanel. Senhor? Que é lá da Espanha, né? Ah. Abravanel era da Espanha. Só que o Silvio Santos também, ele era... não sei se ele tinha alguma descendência. Ele era judeu. Ele era judeu. Aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, Dom Isaac Abravanel, de Lisboa, aqui, ó, de 1437, é da família dele. Ele é um comentarista bíblico. A família dele é importante mesmo. Aí vai dizer Abravanel, ele escreveu o comentário da Torá. Olha lá. Ele vai dizer, ó, passou a maior parte da sua vida em Lisboa, foi líder da comunidade judaica e tesoureiro do rei Dom Afonso V, da Espanha. A família dele. Aí era rabino ele também. Aí a Abravanel, ele vai rejeitar a interpretação do Esdra, dizendo assim, e faz um longo discurso repudiando a ideia dele. Tá vendo? Isso dentro do judaísmo não tem problema nenhum. Não tem. O qual, segundo Abravanel, tanto limita o poder criativo de Deus, quanto pode dar credibilidade à teoria da evolução, porque ele era contra. Tá vendo? Em seu comentário, então, a Abravanel, ele explica primeiro os versículos de Gênesis, condensa todos os dias da criação. E os relatos criacionais sequenciais relatam o que aconteceu no primeiro verso, um tipo de flashback, sabe? É como se tudo foi criado naquele primeiro dia. Não é primeiro dia, né? Tudo no primeiro verso. Quando Deus diz lá, quando a Bíblia vai dizer, e criou Deus os céus e a terra, para Abravanel, Deus criou tudo ali. O homem, os animais. Aí ali só vai ser uma descrição do que Deus fez naquele verso que ele criou os céus e a terra. Isso que ele está dizendo que é flashback. Aí começa a explicar o que Deus fez. Entendeu? Aí vai dizer ali, em outras palavras, quando Deus cria os céus e a terra, ele já os cria de forma completa, com todos os seres viventes. Então os versículos que vão seguir o ocorrido após o primeiro verso, que é os relatos como dias, vamos dizer, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, acontece todos dentro do primeiro versículo. Essa é a visão de Abravanel. O que explica que a Torá não segue uma ordem cronológica. Isso é verdade, ela não segue uma ordem cronológica, isso é verdade. Pois a criação começa e termina no primeiro versículo, e que do segundo versículo até o final da criação do ser humano, trata o que aconteceu no princípio que criou Deus os céus e a terra. Pois, segundo Abravanel, tudo foi Bará. Para ele, tudo foi Bará. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, até tudo foi Bará. Ao mesmo tempo. E ainda relata que o termo Bará foi usado em outros livros de forma emprestada, sem que a essência Yeshmaim, Meaim, né, do termo Bará fosse de fato criado do nada. Você viu que ele discordou completamente, né?
Mas isso não elimina, por exemplo, igual nós falamos assim, não que os outros dias da criação também não tenham sido baratos, entendeu? Porque aí existe aquele ciclo de descida, né, para tomando existência. Né? No princípio criou Deus, porque o verbo bará só vai aparecer lá, né? Depois vai dizer, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E é interessante que todas as vezes que dentro dos dias que Deus vai falar ali, né, e Deus disse dentro da Bíblia, são 10 pronunciamentos que Deus vai usar para criar todas as coisas. E quantos mandamentos tem? 10. Quantos dedos tem na mão? 10. E Deus disse 10 vezes. E Deus colocou na mão do homem 10 para saber que Deus criou tudo com 10 vezes. E ele disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus... E tem o quê? 10 mandamentos. Entendeu? Olha para você ver. Aí vão dizer, isso aqui, irmão, é um símbolo também. Você vê, eu separei assim, mas isso aqui é chamado de árvore da vida. Ó. E aqui também é chamado de 10, ó. 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 8, 9, 10. Tem uma aqui que eles vão falar mais que é oculta, né? Tem uma aqui que eles vão dizer, mas ela é oculta. Aí eles vão dizer que o movimento é assim, faz assim, ó. Aí vem pra cá, aí corta essa aqui na verdade ela tá aqui no meio, né? Ela não tá aqui. Ela tá aqui e essa aqui também não tá aqui, ela tá mais pra cá. Aí ela vai fazer esse movimento aqui, vem pra cá, vem aqui e desce. Como se você quisesse falar as 3 entidades, não, né? Não. Aí vamos dizer que isso aqui é a árvore da vida. Aí quantos tem? Tem 10 também. Tá vendo? E aí vamos dizer, são as 10 emanações de Deus. Olha lá, mundo da emanação. Aí vai emanando. Entendeu? Aí é onde Deus vai criando todas as coisas. Tá vendo? Aí eles vão dizer, isso aqui não dá para nós estudar mais para frente. Que esses aqui são atributos intelectuais, esses 3 primeiros, e esses outros 7 são atributos emocionais. Nossa, muita coisa aí dentro aqui, viu? E quantos dias tem na criação? 7. Quantos atributos emocionais tem? 7. Sobrou 3. Tá vendo? 3 de novo. 3 ali são os atributos intelectuais. 3 tem tudo também. É? O 3 também tá quase tudo, né? Quase tudo. Aquele dia na música nós descobrimos tanta coisa. Ó, sinal da escola para ir embora. Então vamos continuar, irmão, rapidinho. Lá ele vai dizer, ó, façamos. Aí vai ter esses que nós falamos, ó, façamos, tá vendo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Meu filho está sozinho em casa, vai ficar assustado com esses trovão. Gênesis 1:26. E criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1:27. Criou. Gênesis 1:27. São os verbos onde eles são encontrados. Ó. E formou Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2:7. Aí aonde estão esses verbos? Nesses 3 versículos. Olha lá. Criou, formou e fez. E fez o homem. Ó. Fez o homem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 2:7 lá que ele fala, formou o homem. Tá vendo? E essa é uma linguagem, né? Às vezes ele fala assim, Deus formou você do pó da terra. Aí tem gente que acha que Deus foi lá. Tem gente que vai usar isso, né? Deus foi lá, pegou a mão, formou você com barro, pegou. Que irmão? Deus é espírito, Deus não tem mão, ué. Mas então como que Deus formou? Depois falar que foi que Deus assoprou. Né? Como que Deus formou? E disse Deus, façamos. Aí está o segredo. Ele falou essa palavra, façamos. Ele estava conversando com alguém. Ó, o façamos, ele está bem aqui, ó lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá, ó. É o façamos, ó, tá vendo? Que é o fez, ó. Façamos. Aí a gente não falou ali de céus e terra?
as partículas que os sábios estão dizendo, que Deus criou as partículas, é a partir dessas partículas que Deus vai formar e fazer. Não é? Então é isso que é com a criação. Essa é uma das visões. Se vocês quiserem, eu falo as outras também, não tem problema. Tem gente que vai dizer que Deus falou com os anjos. Entendeu? Tem opiniões disso lá. Tem gente que crê nisso. Que Deus falou com os anjos. Tem gente que vai acreditar que aí essa ideia ela vai surgir só dentro da igreja. É a partir do catolicismo que vai surgir essa ideia. Que falou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso aí é uma ideia que só existe dentro da igreja. E existe a ideia que Deus falou com a criação. Deus falou com a água e com a terra. Deus falou, façamos o homem. Aí é onde vem as duas partículas, a espiritual e a terrena. Deus falou assim, façamos, porque a partícula espiritual é o próprio Deus. E a partícula material, a partir do bará que ele criou, Deus falou para os céus e a terra. Falou assim, façamos. Ou seja, Deus mandou. Aí o que aconteceu? A água e a terra foi lá e fez um boneco. Deus falou com a criação. Tirou Jesus, né? Eu sempre pensava. Não é. Estava com ele, né? Você entendeu? Existe a ideia, claro, de que ele viria na forma humana. Lógico, esse era um plano de Deus. Vai dizer, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então a gente sabe que o Mashiach, ele é um dos princípios que a gente falou, lembra? Que existem outros princípios. Um era o que? O nome do Mashiach, a Torá e tudo mais. Então, isso tudo faz parte do plano de Deus, claro. Entendeu? Vamos lá para a gente concluir? Então essa é a ideia. E eu concordo, a minha opinião é mais essa, que Deus falou com a criação. Entendeu? Porque Jesus ali naquele contexto nem era Jesus, não tinha Jesus. Só tinha a palavra, ele era a palavra. E João vai dizer, no princípio ele era a palavra. Não tinha Jesus ainda. Jesus só vai nascer no versículo 14, ele vai dizer, e o verbo se fez carne. E aí ele habitou em nós. Até então ele não tinha um corpo material. Ele era quem? A palavra. Então como é que ele ia falar com a palavra para fazer conforme a sua imagem e semelhança? Não tem jeito, irmão. Você queria passar ativo, né? Rasgar como Você está entendendo? Você entende como que agora não faz sentido? Da questão da trindade ali? De falar com o Pai e com o Espírito Santo, o Filho, o Pai e o Espírito Santo? Não tem como. Porque Jesus nem corpo tinha. Mas no princípio, no Barak falou assim, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, mas o Espírito de Deus é o próprio Deus. Entendeu? Não é uma pessoa diferente. É a manifestação de Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus, é o Espírito. Porque quando eles vão falar assim que o trono da glória é onde Deus habita, você está entendendo? Ó, você vê, onde Deus habita, o Eterno habita. Então o que seria o Espírito Santo? É essa manifestação divina, porque ali é uma luz infinita, a qual nenhum homem viu nem pode ver. Então como que Deus vai se relacionar com o homem? Através dessa manifestação que é o seu Espírito. E depois da nova aliança, quando vai falar do Consolador, do Espírito Santo, não tem nada a ver com a criação, então? O Consolador, se não tem nada a ver com a criação. O próprio Espírito de Deus, o Consolador seria um Espírito do próprio Deus? Não, o Consolador, É o Espírito Santo, ele cumpre uma função também como Consolador. Então, mas não é o Espírito de Deus. Pode ser, será que é uma partícula do Espírito de Deus? Que Não, ele pode ser também esse Consolador. É que ele é o conceito da palavra, né? Por exemplo, quando uma pessoa, porque ele vai dizer assim, eu vou com meu pai, mas não vos deixarei órfão, né? Eu enviarei outro Consolador, é como ele. Mas nesse sentido, se a gente achar que é um pouco complicado explicar isso, né?
Mas, por exemplo, existe interpretação que vai dizer assim, quando uma pessoa ela alcança, logicamente que capacitado pelo próprio Espírito, está entendendo? É o Espírito Santo, mas em que sentido é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo sempre esteve agindo na vida dos homens, nos profetas, nos reis. Então o Espírito Santo sempre esteve na terra. O Espírito de Deus sempre esteve ali capacitando e ungindo os homens. Então, como que o Espírito Santo seria esse outro consolador, sendo que ele sempre cumpriu essa função de estar ali capacitando os homens para cumprir uma missão no mundo, entendeu? Como o sacerdote, ele era ungido, o rei, ele era ungido, o profeta, ele era ungido, ou seja, capacitado por esse Espírito para fazer o quê? A palavra consolação também, ela vem no sentido de trazer descanso. O Noé foi chamado de consolador. O nome Noé significa aquele que traria consolação. Então, quer dizer, o Noé, ele tinha um nível espiritual dentro da sua geração que ele era o consolador. Então, o que Jesus ele quis dizer? Que enquanto ele estava no mundo, ele era o consolador. Mas uma vez que ele saiu no mundo, agora o Espírito viria e capacitaria os seus discípulos para ser o Consolador. Mas quem é o Consolador é o Espírito, entendeu? Mas é ele que capacita. Mas quando você chega... mas quando você chega num nível espiritual, vamos supor, de elevação espiritual, você está ali cumprindo os mandamentos de Deus, você se torna uma ferramenta de Deus, que você se torna um consolador para outras pessoas. Mas quem está te capacitando a cumprir essa função? O Espírito de Deus. Você está entendendo? Você conseguiu compreender? Porque se a gente entender isso assim, eu fui para enviar ele, mas antes ele já vinha. Ele já não vinha antes. Ele sempre veio. Porque quem capacitou os homens? É que na vida de Yeshua, de Jesus, existia uma capacitação muito diferente de qualquer outro. Por isso que ele é chamado de o Mashiach, o Cristo, vamos dizer no grego, né? Porque a palavra Cristo, ungido, não é Deus. A palavra Cristo não significa Deus, significa ungido. E todo mundo que é ungido, ele é ungido por alguém. Ou não? Então ele foi ungido, e uma pessoa ungida, ela é ungida por quê? Ela é capacitada, não é? E Deus pode ser capacitado? Como que Deus vai ser ungido? Deus ungiu Deus para cumprir. Não faz sentido, irmão. Como que Deus ungiu Deus? Você está vendo como é que não faz sentido? Deus derramou o Espírito de Deus sobre Deus, porque ele era homem, então ele tinha que viver como um homem e não podia manifestar sua divindade. Mas se você for raciocinar agora dentro desse conceito, você vai ver que não faz sentido. É que na vida dele, essa unção, esse ungir de Deus, era diferente de qualquer outro homem que pisou no mundo. Entendeu? Nele, vai dizer assim, que nele havia a plenitude do Espírito. E a palavra plenitude do Espírito significa que era divino, que ele se tornou divino. A plenitude do Espírito significa que a capacitação nele estava completa como em qualquer um outro não esteve. Aí vai dizer Isaías, nele estava o espírito de sabedoria, de conselho, os 7 espíritos de Deus. Aí, ó. Os 7 espíritos de Deus. A emanação. Sem limites. Nele foi derramado sem medida. Tá vendo? Porque também a missão dele era diferente de qualquer outra. Mas tem uma passagem também que Jesus fala assim que nós faremos a obra que ele fez e faríamos maiores pela capacitação do próprio Espírito, que vem essa questão então, da plenitude. Mas aí você mostra para mim qual outra pessoa no planeta curou um cego de nascença. Porque ele não consegue Igual pegar a Danilo plenitude. Santiago. Ninguém. Quem? Esse maceta. Entendeu? Você vê aí alguém purificando leproso, abrindo visão de cego de nascença, ressuscitando morto depois de 4 dias. Então é um paradoxo? É uma contradição que Jesus disse ou que nós não estamos entendendo o que ele disse? Porque existem coisas maiores
do que ele fez? Vocês conhecem alguém que realmente vive o evangelho mesmo puro? Como assim? Já conheceu? Puro. Não, assim, tipo, anda o que realmente Jesus quer que nós façamos. Desde o Não, começo. é um desafio. Assim, de forma... Não tem como, assim. Perfeito só foi ele. No sentido de Não. cumprir a vontade de Deus Sim. plenamente, Na verdade, só ele. Eu quis dizer assim na questão espiritual, que teve realmente a plenitude Não, plenitude não. Só do ele. Espírito. Só ele. Porque assim, na palavra fala assim, que eu quero que vós seja cheio do Espírito. Não, mas ser cheio do Espírito Santo não é ter a plenitude. Então, vamos mudar o contexto. Então, ser cheio do Espírito Santo. Então, a questão, a palavra quando ele vai falar ser cheio do Espírito Santo é que, na verdade, tem momentos que você está cheio, mas tem momentos que você não está cheio. Mas uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você estar capacitado. Mas é o Espírito que nos capacita. Com certeza. Entendeu? Ali naquele momento é que eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque foi um momento que as pessoas não entendem. A descida do Espírito Santo tinha que ser naquele dia. A palavra Pentecoste é a palavra chamada Shavuot. E qual era aquele dia? O que é o dia do Pentecoste? É um dia, o mesmo dia que ia ser comemorado todo ano dentro do judaísmo, a entrega da lei. A entrega da Torá no Monte Sinai. Mas aí parece que era uma tradição de uma festa de Pentecoste. Pentecoste é a festa da Shavuot. Entendeu? É a festa de Shavuot. É o dia da entrega da Torá. Então, quem é pentecostal? Aqueles que recebem os mandamentos de Deus é pentecostal. E a descida do Espírito Santo foi no mesmo dia da entrega da Torá, porque Deus estava querendo dizer algo para nós, né? O cumprimento de uma profecia. Naquele dia, derramarei o meu Espírito, né? Aí o que Jeremias vai dizer? Essa é a aliança que eu farei com vocês depois daqueles dias. Derramarei o meu Espírito sobre vós e escreverei a minha lei dentro do seu coração. Olha aí, no mesmo dia da descida do Espírito, que veio para capacitar eles, para quê? Para guardar a lei. É porque Jesus lá no finalzinho fala assim que o Espírito Santo, ele vos conduzirá em toda a verdade, E toda a justiça, o que é a verdade? e vos fará lembrar Então, as palavras que foram ditas. Então a lei, o Espírito Santo, como Jeremias falou, que ia colocar no coração. no Então, coração o da Espírito pessoa. Santo nos faria não deixar nós esquecer. Então, Lembrar. essa é a obra do Espírito. Quando ele vem sobre nós, lógico que existe uma capacitação especial para alguns, no sentido de que ele tem uma missão mais específica. Porque derramou alguns dons. Que aí é a questão dos dons. Mas o fato de ser ungido pelo Espírito, nesse sentido, dentro dessa nova aliança, é para que as pessoas guardam os mandamentos de Deus. É uma capacitação para viver a vontade de Deus. Você está entendendo? No sentido mais vamos dizer, geral, para todos, é isso que significa. Agora, tem uns que vai ter uma missão mais particular e, nesse sentido, vai ter uma capacitação mais específica. Entendeu? Mas, no sentido geral, é o cumprimento da profecia. O Espírito Santo viria sobre nós para escrever a lei de Deus no nosso coração. E o que é a lei de Deus? No mesmo dia da entrega do quê? Da Torá. Dos mandamentos de Deus. Você está vendo? Por quê? Já dentro do saber de Deus, né? E até Jesus também falou sobre isso, que o templo seria destruído. Ele falou, o templo vai ser destruído, o povo de Deus ia ser disperso por todos os cantos do mundo. Então essa nova aliança seria muito importante dentro desse processo que se iria acontecer. Entendeu? E qual que é a maior luta que se existe no mundo? Guardar os mandamentos de Deus, irmão. Se não for a capacitação do Espírito, para a gente viver pelos mandamentos de Deus, a gente conseguiria? Não. Nós não conseguiríamos. Mesmo às vezes com a capacitação do Espírito, a gente tem um conflito, porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Né? Às vezes a gente quer negociar algum mandamento de Deus e falar, mas será que é? Será que precisa? Entendeu? Se não é o Espírito Santo vai te convencer do quê?
Para que Deus vai mandar o Espírito para convencer? Vai convencer o homem do quê? Aí o que é o pecado que ele vai convencer? O pecado não é transgressão da lei de Deus? Errar o alvo. Qual que é o alvo? O alvo são os mandamentos. O alvo é a lei de Deus. Então, quando o homem peca, é porque ele falhou no quê? Em cumprir os mandamentos de Deus. Isso é pecado. Pecado não é o que eu acho, igual eu já falei uma vez até na igreja, né? Pecado não é a mulher não rapar o sovaco, isso aí é doutrina de homem. Pecado não é o homem não pode usar um short, você entendeu? Não usar short, não, isso é costume de determinada igreja. Se você congrega lá, logicamente, se isso é determinado naquele ambiente, aí você tem que saber fazer a separação. Isso é uma lei humana. Mas para mim comungar aqui, eu tenho que obedecer essas leis. Então eu vou aceitar, mas sei que isso é uma lei humana, isso não é um mandamento de Deus. Entendeu? Se eu usar um short lá na minha casa, eu não estou pecando. Então, igual nós estávamos falando. Eu não estou pecando. Porque muitas das vezes. Eu estou pecando contra a denominação, contra Deus, não. A religião coloca os usos e costumes como se fosse um mandamento de Deus. Então, quando você transgredir, por exemplo, se você usar uma bermuda, para muitas pessoas já está pecando. Exatamente. Mas isso é para determinada denominação. Mas aí a pessoa não sabe dessas informações, que usar um short ou não rapar os pelos do sovaco é um pecado perante Deus. Aí como que, tipo, se ela está enganada, como que ela vai chegar para poder fazer uma oração sem É lógico acusação, né? Mas assim, por exemplo, é lógico que às vezes dentro de um ambiente, vamos dizer, que se você vai servir a Deus, logicamente você não vai de short, de uma camisa cavada. Dentro da sua liberdade, na sua casa, lógico que você pode. Mas você não vai numa igreja de short, por exemplo, de uma camisa cavada. Por quê? É a mesma coisa, por exemplo, você vai diante de um juiz. Você pode ir assim? Por que não pode ir na igreja de short? Por causa do ambiente, né, irmão? Mas, Sim. mas e as irmãs É mais... Não, eu... A mulher pode ficar com a canela de fora? Eu não concordo. Mas vai. É porque... Vestido, né? Antigamente os vestidos era até aqui, via com a canela de fora. Porque eram as vestes, assim, eu pensando assim na época dos costumes. Porque eu vejo, assim, pessoas que não são evangélicas, que nem minha avó, e a pessoa